Olá galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia, e nós vamos falar hoje sobre o tema da estética. Especificamente, eu quero convidar vocês a refletirmos juntos sobre a arte renascentista. Vamos recordar aqui que estética, dentro da filosofia, tem a ver com a arte, ou seja, o estudo da capacidade humana de compreender a arte, de ser tocado pela arte. E a arte renascentista, ela é muito especial e ela é única, singular. Por quê? Sobretudo pelo fato de marcar uma transformação histórica, ou seja, a passagem que ocorre do mundo medieval, do período feudal, medievo, como nós conhecemos, período medieval, para o período moderno. Ou seja, o Renascimento vai marcar esta passagem do medieval para o moderno, para a modernidade. E dentro dessa perspectiva de passagem de duas épocas, nós bem sabemos, não ocorre da noite para o dia, de fato, mas são passagens extremamente significativas. Diante dessa passagem, nós temos como fundamental a arte renascentista. Eu gostaria de chamar vocês para lermos juntos uma parte, um trecho do nosso livro extremamente interessante e importante para a gente. Vamos lá? A arte grega, durante o Renascimento, passou por uma espécie de cristianização. Ou seja, os artistas tornaram o nu grego uma forma de contemplação da grande obra realizada por Deus, o ser humano. No período do Renascimento, foi feita a célebre pintura à qual se deu o nome de A Criação de Adão. O autor dessa obra é Michelangelo Buonarroti. Ao observarmos atentamente a pintura de Michelangelo, podemos perceber alguns detalhes interessantes. Em primeiro lugar, a imagem de Deus, representada pelo homem de barba branca e com traços faciais fortes e marcantes, vestido com roupas longas, guardando sua santidade. O homem desnudo está sendo criado por Deus que, por sua vez, se encontra notadamente acima do homem, sua criatura. Isso denota que Deus se encontra no céu, na realeza divina, com os anjos e santos, enquanto o homem está abaixo dele na terra, convivendo com o pecado e a imperfeição. Nessa pintura, embora a imagem de Deus esteja representada com mais pudor, ou seja, não de forma nu ou de forma a não estar vestido, os anjos que se encontram sustentando o seu peso, bem como os que estão no quadro ou nos quatro cantos da pintura, também foram representados conforme os padrões da arte grega. Galera, vejam só, esta aqui é a arte que foi há pouco lida e descrita por nós. É a arte, A Criação de Adão, de Michelangelo. O primeiro elemento que nós temos que ter em mente aqui é que o Renascimento, apesar de ser uma superação das perspectivas medievais, ele não é a eliminação dessas ideias. Muito pelo contrário, é uma reconfiguração do cristianismo e das ideias cristãs, agora a partir da noção de renascimento. O que significa dizer que a religiosidade, a religião católica e o pensamento cristão, com a passagem do medieval para o moderno, essa ideia, esse pensamento, ele não será eliminado. Pelo contrário, ele será reconfigurado. Esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento é a descrição que nós acabamos de realizar. Vejam só, aqui está o famoso quadro de Michelangelo, a obra ou a Criação de Adão. Percebam aqui que Adão está nu. Era impensável isso nas obras medievais, uma vez que o nu é lugar, ou é sinal, melhor dizendo, de desrespeito. O corpo, no mundo medieval, é o lugar do pecado. Aqui está uma das grandes transformações do período renascentista.
revalorizar o nu, o corpo humano. Por isso que os renascentistas, eles trazem para as suas obras de arte o nu do homem grego. Se nós estamos lembrados, as artes gregas são artes configuradas a partir da ideia de idealismo e de naturalismo, ou seja, um corpo ideal e um corpo natural. Nesse caso, vejam que o corpo não só é natural, isto é, o nu, mas ele também é ideal, isto é, um homem forte. Olha como Adão, segundo o relato bíblico, o primeiro homem, o primeiro ser humano a ser criado, vejam como ele é retratado, a partir de uma ideia de perfeição e de uma ideia ideal, de um corpo ideal. Pois bem, nós temos Deus aqui sendo retratado. Olha que interessante. Deus passa a ser retratado como um homem. Isso era impensável no período medieval. Sequer Deus era retratado nas obras medievais. Jesus era retratado, o Filho de Deus, mas Deus, ele não era realizado ou feito nas obras medievais. Por quê? Porque Deus, segundo a tradição, é o inominável, aquele que está presente, por isso ele seria onipresente, mas é o ser incapaz de ser narrado, de ser descrito. E a obra renascentista vai descrever Deus, um homem, por vezes com as características de um grande sábio, né? Portanto, de um idoso com a sua barba branca, etc, etc. E Deus está vestido, está mais alto do que o homem, isto é, a sua criatura, para mostrar que Deus, de fato, continua da hierarquia como o mais alto. Pois bem, uma outra obra de Michelangelo é Davi. Vejam que Davi é um personagem bíblico, o rei Davi. Olha como Michelangelo retrata Davi. Ele resgata a ideia grega de perfeição e de naturalidade. Perfeição por quê? Porque o corpo é perfeito, musculoso, e naturalidade por quê? Ele está nu. Essa é a ideia central que vai marcar as obras gregas. Ou, quando, por exemplo, vamos usar primeiro aqui a obra e depois nós retornamos à leitura. A Capela Sistina. Vejam que interessante, a Capela Sistina, ela vai ser toda pintada, transformada, ok? A partir de uma inspiração renascentista. Voltando à nossa leitura, durante o Renascimento, manteve-se a relação existente entre a produção artística e a religião. A Capela Sistina, onde se encontra a pintura A Criação de Adão, portanto a Capela Sistina, ela foi toda pintada por Michelangelo. Foi inteiramente pintada por Michelangelo, a pedido do Papa Júlio II. Nessa importante e memorável obra-prima, o artista pintou centenas de figuras distribuídas no interior da estrutura arquitetônica da famosa Capela Sistina. Vejam só uma outra transformação no campo das artes extremamente importante. Leonardo da Vinci, nas seus famosos cadernos. Olha o que dirá Leonardo da Vinci para a gente. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Galera, extremamente importante. Ou seja, Leonardo da Vinci, um grande artista que vai pintar
as suas obras a partir da noção matemática, a partir da noção de ciência. Ou seja, é a pintura, é a arte renascentista utilizando um conhecimento que nós denominamos de conhecimento seguro, conhecimento racional, portanto, a ciência matemática. E com isso, nós conseguimos refletir alguns aspectos, ou acerca de alguns aspectos, da arte renascentista. Beleza, galera? Um abraço para vocês e até a próxima aula, ok?